Graça e paz, é uma alegria estarmos juntos nesse tempo de devocional na vida da nossa igreja. Hoje nós iniciaremos mais uma série de devocionais, iremos nos aprofundar no livro de Eclesiastes e cremos que será um tempo maravilhoso na presença do nosso Deus. Nós vamos iniciar com uma palavra de oração. Vou convidar a nossa irmã Lina para fazer essa primeira oração, por gentileza. Amém? Está ouvindo? Estamos ouvindo. ouvindo. Senhor Deus, obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos deixa. Obrigado pelo alimento que não nos faltou. Obrigado pela nossa saúde, pelo seu cuidado conosco. Obrigado, Deus, por tantas coisas, tantos livramentos. Obrigado também, Pai, por este momento aqui agora, que podemos estudar a tua palavra, aprender mais de ti. Que possamos, Senhor, estar com os corações abertos, corações receptivos, Pai, termos entendimento, para que possamos não só entender, mas compreender a tua palavra. Amém. Senhor, falou aos nossos corações, o desejo do Senhor para as nossas vidas, que a gente possa entender, Pai. E peço também, Pai, como a Cristina falou aí, pela saúde do Milton, que o Senhor esteja aí, Pai, cuidando dele, Sim, Pai, cuidando dela, dando a ela sabedoria, Pai, força para poder estar cuidando dele. A Glorinha também, Pai, que essa reação da vacina passe logo, Pai, que ela possa ter uma noite de descanso, Pai, que bom que a vacina está aí, mas a gente sabe que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado por tudo isso. Fala conosco aqui agora, Pai, através dos ensinamentos do pastor, que o Senhor possa usá-lo, Pai, grandemente para as nossas vidas, e que a gente possa ser edificado, Deus, neste momento aqui. Amém. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 1. Iremos fazer a leitura dos versos 1 ao 18. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos de 1 ao 18 da Palavra de Deus. Vamos fazer a leitura dinâmica. Eu vou estar lendo os primeiros versos. Eu creio que podemos ir lendo de 3 em 3 para logo chegarmos no verso 18. E em seguida estaremos compartilhando cada verso, as palavras que saltarem aos nossos olhos, buscando de Deus, como a Lina acabou de orar, esta revelação dos céus sobre o nosso coração, em nome de Jesus. Eu vou iniciar a leitura. Amém. Assim nos diz a palavra. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que posso dizer, isto é novo, não já foi nos céus, nos séculos, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores,
também não haverá memória que hão de vir depois delas. E eu, pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e todos os que houve antes de mim em Jerusalém, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvanes e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor fale conosco nesta noite, no nome de Jesus. Aqui em Eclesiastes, o autor é o mesmo de Provérbios, que acabamos de fazer a série de devocionais na vida da nossa igreja. Este livro também é atribuído como autoria de Salomão, rei de Jerusalém. Mas uma característica interessante é que aqui em Eclesiastes, Salomão é chamado no texto bíblico como o pregador. Ele mesmo, no verso 1, se auto-intitula como este pregador, dizendo: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Logo, Eclesiastes é uma mensagem ao nosso coração. E é um texto importante. Ele está dentro de um conjunto bíblico chamado de sapienciais, que é Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Logo, este texto traz uma sabedoria e nos apresenta também uma visão até mesmo de mundo de Salomão. Um contexto onde ele está olhando para a sua vida, numa autorreflexão e considerando o que ele havia feito, as suas ações, as suas escolhas, e a partir disto, numa análise própria da sua vida, ele traz uma mensagem que será colocada na palavra de Deus e se torna uma mensagem do coração de Deus para as nossas vidas. Logo, quando Salomão, então, começa o livro de Eclesiastes, o primeiro tema que ele aborda é justamente a vaidade. Se nós olharmos o verso 2, fala que vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Se nós olharmos na raiz desta palavra, o significado de vaidade em Eclesiastes também tem uma certa ligação ou relação com inutilidade. Então, ele está falando sobre ações, escolhas que ele fez em sua vida, mas que no final, no resultado ou na conclusão, ele percebeu que era algo inútil, passageiro, correr atrás do vento, que é outra expressão que é apresentada aqui no capítulo 1, dos versos 1 ao 18. Uma curiosidade, se você pudesse colocar um número, quantas vezes a palavra vaidade irá aparecer aqui em Eclesiastes? Se pudéssemos dar um chute, qual número você falaria? Como eu vou
vou falar assim, é como o livro tem 12, eu não sei, porque eu li já há mais tempo, não lembro. Eu já li o livro de Eclesiastes, que é pequenininho, 12 capítulos, né? Então, é assim, eu não lembro quantas vaidades a palavra específica, mas vamos supor aí, fazer o cálculo, né, pelo número de capítulos. Sim. Vamos colocar 2 aí, vamos pôr aqui 20. Nem vou pôr o dobro, não. 24. Não é muito bom demais, né? É muito, né? Vamos ver. Quem acha que é mais, menos? Quanto, Maisinha? Eu acho que é Eu 5. tenho ideia. Cristina, quantos? Não lembro. Eu acho que é 5. Não me lembro bem, não, mas eu acho que é 5. 5 vezes? E Lina, na sua opinião, quantas vezes? Eu acho que pode ser uns 24, sim. Glória não arriscou, mas eu arrisco. 2 em cada capítulo. É ainda um pouco mais, na Só verdade. aqui tem uns 3 por vezes. Só no 1 aqui, só no 1 tem aqui, ó. Sim. Só no capítulo 1, no versículo 1 e 2, tem 4 vezes vaidade, ó. Sim. 2, 3, 4, 5 vezes. Só no capítulo 1, no versículo 1 e 2, tem 5 vezes. Exatamente. Aparece Só no no texto versículo 1. bíblico, só aí já tem 5, como a Glorinha está falando. Mas em É. todos os 12 capítulos, a palavra vaidade aparece 37 vezes. Ó, ainda tem. Eu coloquei, achei que era fosse mais, hein? Eu ia falando 33, acho que tem muito nuclear. Quase 24, acertou. eu acho muito. Aparece 37 vezes. E como estávamos conversando, é uma visão de mundo, tem até uma palavra que aprendemos sobre cosmovisão, ou seja, é uma visão que Salomão, em um momento da sua vida, percebe que muitas das suas ações, escolhas, como também conversamos, ele considera vaidade, que tem lá na origem da palavra, no significado, a expressão de inutilidade. E olha que Salomão era um homem sábio, pediu sabedoria para Deus, como aprendemos, é um dos principais autores de Provérbios, escreveu muitos textos, cânticos, louvores a Deus, serviu ao Senhor com alegria, foi um rei que expandiu todo o território de Israel, se tornou famoso, rico, com muitos bens. A própria palavra diz que outros reis iam para Jerusalém para ver as riquezas que existiam ali durante o período do reinado de Salomão. Mas ele, olhando para a sua vida, ele declara como no verso 2: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que será que Salomão quer nos ensinar com isto? Eu grifei aqui quando eu li todas as vaidades. Viu como é que a minha cabeça tá boa? Eu tô olhando agora e grifei todas. Grifou todas? Olha. Eu tô olhando aqui, estão todas as vaidades que eu li, eu fui grifando. Ia marcando a palavra? Fica marcando. E agora eu coloquei 5. Entendi. Eu tô com a cabeça. É porque a senhora deve ter olhado aqui nos primeiros versos apenas. No decorrer de todo o livro, aí sim aparece 37 vezes essa expressão. É isso mesmo. Você. Na sua opinião, lendo estas palavras, o que será que Salomão deseja nos ensinar, dizendo 37 vezes em Eclesiastes que na vida tudo é vaidade, vaidade das vaidades? Ou essa expressão de inutilidade? Concorda, discorda? Será que tem algum princípio diante desta palavra, deste ensinamento? Pastor, eu acho que todos nós temos a nossa vaidade, né? Uhum. Qualquer coisa nós temos vaidade. Sim. E eu acho que ele, como rei, ele devia ter muitas vaidades. Exatamente, muito bom. A própria criação, né, está sujeita, né, à vaidade e à corrupção, né? Salienta, acho que todo livro salienta, né?
procura aí aniquilar as falsas esperanças que o povo, né, deposita no mundo, totalmente secular, né? O humano, a realidade do mal, né, da injustiça, né, essa vaidade toda que o mundo, né, oferece. Então, aqui eu acho que o livro, ele salienta essa própria vaidade da criação. Você vê que tudo que aparece de novo na televisão a gente quer possuir, quer ter. Às vezes aquilo não vai ter utilidade não pra gente, a gente quer aquilo. O que é isso? É vaidade, não é? Uma constante busca por algo a mais. A Cristina falou uma coisa que... Sim. Pode ir, Lina. É verdade. O negócio que a Cristina falou que me chamou a atenção, que ele devia ser bem vaidoso, muita vaidade, né? Então, parece que é aquela coisa que a gente pensa assim, as coisas ruins que a gente tem, a gente quer ensinar para o outro, não faça isso. Então, a gente repete, N vezes para ver se as pessoas estão fazendo. Então, talvez ele tenha sido isso e se achando inútil. Ele era sábio demais e tem essas coisas mesmo. Sim. E ele que pediu a Deus sabedoria, né? A sabedoria é muitas vezes melhor do que ser vaidoso. E Deus deu a ele muita coisa, né? Que foi um homem muito rico. Sim. Mas justamente por ser muito rico, não precisar de nada, ele achava que tudo era vaidade. E para ele prevalecia a sabedoria, né? Exatamente. Muito bom, Maisinha. E nesse sentido que estamos aprendendo, Eclesiastes também irá falar de algumas perguntas ou questões sobre a inquietação do nosso coração, da nossa alma, até mesmo como seres humanos. Porque nós temos aqui Salomão, alguém importante, numa posição de rei, com sabedoria, com riquezas e bens, como a mãezinha acabou de falar, mas ao mesmo tempo ele está olhando para o seu coração e percebendo que existem áreas que precisam ser mudadas, transformadas, e desta maneira Eclesiastes também irá apontar para nós a importância de uma vida com propósito, uma razão de viver, um propósito que traz significado sobre a nossa história. É como se Salomão, se ele fosse sábio por si mesmo, uma sabedoria apenas para si, a vida dele se esvai de propósito, perde o sentido, perde o significado. Mas todas as vezes que Salomão colocava a sua sabedoria para Deus e para as coisas de Deus, ele era usado pelo Senhor. Por isso, os seus textos que foram escritos estão aqui presentes na palavra de Deus. Logo, Eclesiastes está falando para nós também, para que o nosso coração não corra atrás do vento, de vaidade das vaidades. É necessário viver uma vida com propósito, na certeza que estamos aqui hoje para a glória de Deus. Se temos fôlego de vida, é para viver para a glória de Deus. Se não, o nosso coração, a nossa tendência é correr atrás de tantas coisas, colocando sempre um limite, dizendo: quando eu tiver tal coisa, serei uma pessoa muito feliz. E quantas vezes um alvo de alguém é um determinado bem, um determinado resultado, e quando se chega naquele lugar, na linha de chegada, o coração ainda está ali pesado, ou mesmo se sentindo ainda triste, angustiado, porque no ser humano, no nosso coração, em nossas vidas, o lugar de Deus é somente do Senhor. Não tem como preencher com outras coisas. Sim. Desculpa. Pode ir, Glorinha. A mãezinha falou, passou o senhor falando aí também, toda a riqueza de Salomão, né, com tudo que ele tinha, nada satisfez o prazer, né? Nada daquilo proporcionou real felicidade a ele. E proporcionou, né, a satisfação era viver a vida contínua ali somente em Deus, né? E na vontade, né, de ser, né, a mesma coisa conosco, né? Satisfação, alegria de permanecer em Deus. Quer dizer, que toda a riqueza dele, né? Toda a fortuna e tudo, mas a real satisfação, a busca era no Senhor, não era nas riquezas dele que ele tinha, né? Exatamente. A gente pode trazer também a nossa realidade, né? Se não for o Senhor, outras coisas não podem preencher
esse lugar no coração do ser humano. Isso é importante. Dentro do que nós estamos conversando, surge o verso 3 com mais uma pergunta que Salomão está fazendo em Eclesiastes, quando ele diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E para entendermos esta pergunta, eu gostaria que pudéssemos fazer a leitura de Salmo 127, verso 1 e 2. Cumprimentar o pastor Reginaldo. Seja bem-vindo, pastor Reginaldo. Estamos estudando Eclesiastes capítulo 1, verso 1 ao 18. As graças, já estou lendo aqui. Amém. As graças, pastor. Amém. As graças, pastor Reginaldo. Vamos fazer a leitura de Salmo 127, verso 1 e 2. Quem puder fazer a leitura, por gentileza. E vamos estabelecer esse paralelo com o verso 3 aqui do capítulo 1 de Eclesiastes. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a sentinela, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente grajeaste aos seus amados. Ele o dá, enquanto dorme. Amém. Até o verso 2, isso mesmo, Cristina. Percebam que o Salmo 127, versos 1 e 2, é como se fosse uma resposta de Eclesiastes, capítulo 1, verso 3. Porque aqui no verso 3, a pergunta do pregador em Eclesiastes é: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Qual o propósito do trabalho? Qual o benefício de acordar cedo, de se fatigar, de se esforçar, de trabalhar incansavelmente todos os dias? Que proveito terá o homem deste trabalho? O salmista, no Salmo 127, está respondendo esta pergunta, dizendo que se o Senhor não edifica a casa, se o Senhor não guarda a cidade, se não for o nosso Deus, é em vão, é inútil. E aprendemos que a palavra vaidade em Eclesiastes, o significado é inutilidade. Então o verso 2 está dizendo: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Tudo quanto fazemos sem a presença de Deus, sem o temor do Senhor, não tem utilidade. A nossa vida só tem propósito quando vivemos para a glória de Deus. Quando o nosso trabalho é para a glória de Deus. Quando a nossa família pertence ao Senhor. Quando a nossa vida é do nosso Deus. Porque aqui está dizendo que as coisas começam em Deus e terminam no Senhor. A nossa vida é dele. Tudo que somos e temos, ou viermos a ser, pertence ao Senhor. O trabalho sozinho do ser humano não tem sentido ou razão. Lá no final, por todo o esforço que teve, é como chegar no final da vida como pregador e dizer: é vaidade das vaidades. Porém, se colocarmos o Senhor no início e não no final da nossa vida, sendo aquele que age em nosso meio, que move o nosso coração pelo Espírito Santo, logo a nossa vida será para a glória do Senhor. Isto é muito importante para a nossa vida. E aí vem o verso 4, dizendo: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O pregador começa a falar a respeito da passagem do tempo. Vem uma geração, depois outra geração, os anos se passam e talvez você tenha esse mesmo sentimento. Parece que o ano ele não passa, ele voa. Já estamos agora indo para o final de mais um ano. Porque o tempo foge do nosso controle, do nosso domínio, não nos pertence, pertence ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, mais à frente,
o pregador em Eclesiastes, Salomão, irá dizer sobre remir o tempo, guardar o coração, priorizar as coisas de Deus, a eternidade, aquilo que tem um propósito. Por isso Jesus, ensinando nos evangelhos aos seus discípulos, ele disse, olha, não ajuntem tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. É como se Jesus estivesse falando, a geração irá passar, o tempo irá passar, os bens, as riquezas, o ouro, a prata, que era a moeda daquele período, daquele contexto, isto com o tempo irá se perder. Mas, se ajuntarmos tesouros no céu, investirmos na vida com Deus, na eternidade, lá não haverá ferrugem, o tempo não terá domínio, ladrões não poderão roubar, esta boa parte ninguém nos tirará, nos pertencerá como promessa de Deus, como herança do Senhor. Então vale a pena saber que a nossa vida, desde quando nascemos até o fim da vida, se estamos aqui hoje com fôlego de vida, por meio da graça, é para vivermos para a glória de Deus. E enquanto não vivermos para o Senhor, podemos conquistar tantas coisas, podemos chegar em cargos, em posições, em lugares que tanto sonhamos e desejamos, mas se ali o Senhor não está edificando a casa ou vigiando a cidade, inútil nos será levantar de madrugada, trabalhar penosamente, porque a palavra diz, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esta é a graça de Deus. Alguém gostaria de compartilhar algo, pastor Reginaldo? Pastor, esse texto que a gente lendo, eu lembrei que um caso, que é uma situação que a gente tem vivido, né? Sim. Essa questão da pandemia, né? A gente que trabalha nunca tinha tempo para ficar dentro de casa, nunca tem tempo para os filhos, nunca tinha tempo para um lazer. Eu ouvi muito essa conversa. Agora, a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, ter tempo, né? Ter tempo para Deus, ter tempo para uma leitura, tempo para brincar. Verdade. De uma forma ou de outra, né? Então, a gente ficava naquela fissura com relação ao trabalho. Eu preciso trabalhar. Quem vai pagar as contas, né? Aquela preocupação. A circunstância nos fez parar. Então, isso assim, nos mostrou o que diz aqui no livro de Provérbios, né? A gente se fadiga debaixo do sol. Né? Mas é tudo vaidade. Sim. A gente preocupa com o trabalho, esquece de ter uma vida na presença de Deus, uma vida saudável na presença da família. Exatamente. Então era uma reclamação muitas vezes, não tenho tempo, não consigo fazer. Veio essa pandemia, mudou o contexto, mas às vezes agora a pessoa diz, não, em casa também não consigo fazer. Então às vezes não é questão de tempo, é até de prioridades, de saber escolher o que você precisa investir o seu tempo, a sua vida, o seu recurso, como o pastor Reginaldo falou, nos filhos, na família, na leitura da palavra, na devocional, para que no final não seja apenas o resumo da nossa vida. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E dentro disso, desta geração vem, geração vai, esta passada do tempo, biblicamente, o que não passa? Alguém saberia me responder esta pergunta? O que pode passar 1000 gerações, mas esta irá permanecer, não irá mudar, não irá se perder? Palavra de Deus? Amém, isso mesmo, a palavra de Deus. Eu trouxe aqui um texto que a Glorinha até compartilhou no domingo na escola dominical, Isaías 40, verso 8. Vamos fazer a leitura? Lembrando do verso 4 do pregador em Eclesiastes, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nós vamos ver aqui, neste texto profético de Isaías, que a palavra de Deus também permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Verso 8. Isso. Quem puder ler. Fecha-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Agora o 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém.
A palavra de Deus permanece, subsiste pela eternidade. Por isso, nada melhor do que aplicar o nosso coração, colocar o nosso coração na palavra de Deus. Se nós olharmos o tempo, na passada do tempo, muitas coisas irão mudar. Até, como eu posso dizer, as coisas à nossa volta, o bairro onde vivemos, se nós olharmos, em nossa vida, a aparência. Hoje tem aquela questão que o povo faz, né? A harmonização facial. Ao invés de ficar mais bonito, o pessoal está ficando com o rosto mais desconfigurado ainda, né? Infelizmente. Mas por quê? A pessoa ela quer porque quer vencer esse tempo, deixar o rosto ali do mesmo jeito. E a verdade é que nós estamos limitados com o tempo. Nós temos um tempo determinado pelo Senhor. E não importa quanto tempo temos de vida, quanto tempo o Senhor escreveu lá no livro da vida que estaremos aqui na terra, o mais importante é saber se estamos vivendo uma vida com significado, com propósito. Tem pessoas que podem viver 100 anos, mais de 100 anos e não conhecer o Senhor. Tem outras pessoas que podem morrer novas, mas ali mesmo na sua juventude serviu a Deus, se dedicou ao Senhor, talvez fez uma ação que mudou a vida de alguém e depois o Senhor recolheu para si. Como Enoque em Gênesis, é talvez o menor testemunho que nós temos na Bíblia, mas talvez é um dos mais gloriosos, porque a palavra diz: Enoque andou com Deus, e já não era entre os seus, porque Deus o tomou para si. Eu não sei dizer quantos anos Enoque viveu, quanto tempo ele esteve com seus familiares, mas Deus se agradou tanto da vida de Enoque que a própria palavra em Gênesis diz assim, é como se Deus falou assim: Enoque, eu gosto tanto de você que eu te quero aqui comigo no céu. E ele foi levado ao céu. E que assim seja com a nossa vida, que possamos viver cada dia sabendo que é um presente de Deus. As gerações irão passar, e isto é natural, faz parte da vida. Mas enquanto estamos aqui nesta geração que o Senhor nos concedeu a graça de viver, até mesmo em uma pandemia, talvez no ano passado o nosso coração pensou assim: por que eu estou vivendo nesse tempo? Esse tempo está tão difícil, as coisas estão tão confusas, tanta coisa ruim acontecendo à minha volta. Será por que eu nasci nesse momento? Eu não sei o porquê, porque eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho uma confiança. Deus nos colocou nesse tempo para ser instrumento dele para edificação, nem que seja de uma vida, nem que seja de uma pessoa que talvez iremos conhecer por pouco tempo. Ter um momento ali de estar juntos, trazendo uma palavra, um testemunho, mas iremos fazer a diferença. Se aqui estamos, ainda que seja um tempo difícil, podemos crer, somos guardados pelo Senhor, somos agraciados pelo nosso Deus constantemente, a sua misericórdia nos alcança a cada manhã, e se estamos aqui, é para vivermos para a glória de Deus, para sermos luz, sal sobre a terra, diferença para a glória de Deus. Até que o Senhor faça como fez com Enoque, nos chame e possamos estar com Ele pela glória e pela eternidade. Então creia, a sua vida tem um propósito, o seu nascimento tem uma razão. Não seria por acaso o salmista dizer que Deus nos conhecia ainda no ventre de nossas mães, que Deus sabe quantos fios tem na nossa cabeça, no nosso cabelo. Não é por acaso, Ele nos conhece, Ele nos formou, Ele nos gerou. Antes mesmo dos nossos pais nos desejar, seja se foi uma gravidez planejada ou não, fomos gerados no coração de Deus. Nascemos em primeiro lugar no Senhor. Somos dele e para ele voltaremos. E enquanto estamos sendo ainda peregrinos sobre esta terra, caminhando aqui nesta vida, estamos aqui para viver para a glória de Deus. Somente será possível descobrirmos o nosso propósito, alinharmos o nosso coração à vontade de Deus pela palavra do Senhor. Porque tudo vai passar, isso é normal, é natural, mas a palavra de Deus permanece para sempre.
Então guarde a palavra no coração, persevere nas Escrituras, guarde o seu coração no Senhor, porque Ele está contigo, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda e pela sua palavra nos edifica e nos ensina a escolher aquilo que é útil e não inútil, aquilo que é glória de Deus e não apenas vaidade. O verso 5 também irá dizer: levanta-se o sol e põe-se o sol. Vem o dia, chega a noite, o dia se acaba e volta ao seu lugar onde nasce de novo. É como se fosse um ciclo, dia após dia. Estas novidades que acontecem dia após dia. O verso 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Olha o verso 7 e depois nós vamos ler um texto de Efésios. O verso 7 diz assim: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. São 3 versos que está dizendo que o sol nasce e se põe. Ora, o vento vem do norte e vai para o outro lado da terra. Os rios correm para o mar não se enche, e ainda ele diz, e aonde esses rios tornam a correr. E tem um texto em Efésios que eu gostaria que nós pudéssemos ler, para entender de onde nascemos, para onde estamos indo. Nós somos estes rios, estas águas menores. O mar é o nosso Deus. Nós estamos correndo em direção ao Senhor. Até chegar aquele momento que o rio se encontra com o mar e as águas se misturam e se tornam uma só. Isto é o nosso propósito, correr para Deus até desaguar no mar da glória de Deus. E para isso eu queria que nós lêssemos Efésios, acompanhe comigo, capítulo 1, versos 10 e 11 da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 10 ao 11. Vamos fazer a leitura? Quem encontrar, por gentileza. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém. O verso 10. Alguém tem alguma versão diferente da Bíblia do pastor Reginaldo para complementar a leitura? Se tiver, faça também, por favor, a leitura. Ou está igual? Todas estão iguais. Leia para nós mais uma vez, pastor Reginaldo, apenas o verso 10, por gentileza. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Amém. Fazendo convergir no Senhor, voltar para Deus, terminar em Deus, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Tanto na dispensação como a plenitude dos tempos, todas as coisas começam em Deus e terminam no Senhor. Nascemos em Deus e voltaremos para Ele. Como os rios correm e desaguam no mar. E nesse mar da eternidade, ali se torna uma água só. E é isto que irá acontecer conosco. Por isso, o pregador em Eclesiastes, por mais que ele comece falando sobre a vaidade, esta visão na qual ele traz uma autorreflexão da sua própria vida, vendo o que acertou e o que errou. E se nós analisarmos a nossa vida até aqui, provavelmente teremos acertos e erros. Coisas que nos arrependemos, coisas que nos alegramos que fizemos, mas sobretudo, o nosso Deus, ele é gracioso, ele sonda e conhece o nosso coração e ele nos ama, até mesmo apesar de nós. Eu gosto desta frase. E aqui nós estamos vendo este ciclo da vida. Somos de Deus, voltaremos para Ele.
O rio só teria sentido se ele desaguasse no mar. Como também só tem propósito e sentido a nossa vida quando estamos em Deus e permanecemos nele e voltaremos para ele. A dispensação do tempo, a plenitude dos tempos, coisas terrenas e celestiais, tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o início e o final de todas as coisas. E a nossa vida também pertence ao Senhor. O verso 8 irá dizer: todas as coisas são canseiras, tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também. Não haverá memória entre os que hão de vir e depois delas. É como se buscássemos constantemente esta novidade, estas coisas novas. Se olharmos bens materiais, um bom exemplo é o celular. Lança um modelo hoje, daqui 3 dias, se entrarmos lá na internet, já tem um melhor que o nosso. Passa mais um tempo, o nosso já ficou obsoleto e é necessário a nova tecnologia, o novo aparelho do momento, porque tudo ali parece que está buscando se renovar, melhorar, uma novidade. Mas aqui o pregador ele está dizendo, olha, que novidade há debaixo do sol? O que há de fato de novo sobre a terra? O que há de novo agora é algo que já foi feito ou pensado lá atrás, em séculos passados. Tem até uma frase que fala, né? Nada se cria, tudo se copia. Então aqui é como se ele estivesse falando sobre esta constante busca também pelas chamadas novidades. E se nós olharmos para a vida de Salomão mais uma vez e fizéssemos uma pergunta: o que traria felicidade para o rei Salomão e para a nossa vida? Essa famosa frase que diz, quando serei feliz? Será que temos esta resposta? Quando seremos felizes? O que pode gerar esta plenitude de felicidade no nosso coração? Será que há algo novo que irá surgir sobre essa terra? Algo que será criado, inventado, uma nova tecnologia, um novo bem, uma casa maior? Será que é isto que trará esta verdadeira alegria? O pregador está nos ensinando que debaixo do sol não tem muita novidade. Não tem tanto assim esta plenitude de felicidade. Mas nós podemos, com os olhos da fé, olhar para cima do sol, olhar para o Senhor. E lá na eternidade, no nosso Deus, aí sim, o próprio Evangelho significa boas notícias, boas novas. No Senhor há sim plenitude. No Senhor há novidades. No nosso Deus existem coisas novas. Mas sobre a terra é aquilo que já se criou, está sendo apenas ali colocado uma roupa nova, vamos imaginar desta forma. Está sendo inventado uma tentativa de algo novo, mas não há novidade. Fora de Deus não há novidade. É apenas uma cópia de outra cópia. É vaidade das vaidades. Quero ouvir vocês. Pastor Ginaldo? Tem um dos meus meninos aqui que perguntou assim para mim, pastor, será que o Salomão escreveu o Eclesiastes porque ele enjoou de ser rico? Porque não tinha internet nem celular. Tinha tantos bens que ele enjoou. Eu não tinha com o que fazer. Eu falei, mas não é dessa forma não. Ele falou assim, eu acho é porque... Aí começaram a discutir. Eu acho é porque tinha poder demais, muita riqueza, mas não tinha com o que gastar. Aí viu que tudo era vaidade. Mesmo tendo tanto, se cansou do que tinha. O que mais? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. A vaidade
idade das vaidades. Naquela época tinha muito cavalo, muita carroça, as carrocinhas tudo moderna, né? Aquelas brigas deles, colocando os animais, as flechas, aquelas coisas que eles atiravam, né? Isso aí era a idade deles, pela história que a gente vê, né? É isso que eles tinham. Agora, se a pessoa se estivesse na época da internet, eles não iam ter nada daquilo, eles não iam comprar tanto boi, tanto cavalo, tanto bicho, né? Eles compravam até as pessoas. Desrumbravam a televisão nesses trem tudo. Ainda bem que eles não tiveram. Eu penso assim que, assim, na minha opinião, que é a natureza humana. Às vezes nós almejamos, queremos tanto uma coisa, né? Essa questão, como você falou, questão do celular. Queremos um celular novo ou uma televisão nova. Depois que a gente consegue aquilo, a gente vê que não era nada daquilo que a gente estava querendo. Nem olha mais para o lado. Fica aquele monte de celular velho nas gavetas, Pois e um comprando outros. E isso aí é vaidade mesmo. E se pudéssemos resumir felicidade, o que seria felicidade, o ser feliz? Porque se olharmos, naquele contexto, Salomão era o padrão, talvez, já estava lá no ápice da felicidade daquele tempo. Tinha tudo, tinha abundância de todas as coisas, mas ao mesmo tempo, ele está colocando aqui como este pregador que isso não era suficiente em sua vida e que muito do que ele tinha foi correr atrás do vento. Mas trazendo para a nossa vida, de forma prática, o que seria então esta felicidade? O ser feliz. Eu penso assim, que ser feliz é a gente estar de bem com a vida, estar de bem com os vizinhos, com a família, acaba de brigar com o marido, já está conversando, contando, batendo papo, né? E de repente, misericórdia, Senhor, isso é errado, isso tudo é felicidade. Chorar também é felicidade. Da hora que eu sinto dor na perna, pode ser Senhor, não vou aguentando essa dor, não. Aí eu falo assim, está sendo demais. Aí, de repente, eu levanto, vou fazer as coisas, já não estou vendo mais perna, não estou sentindo mais nada. Então, eu acho que a gente também gosta muito de sofrer, né? De fantasiar um pouco. Né, pastor Reginaldo? Não é? Gosta tem uns que gostam de comprar, né? De consumir. Tem outros que gostam de comer. Eu comi demais na pandemia, a diabetes voltou. Então, agora eu estou sofrendo para comer menos, porque a vontade de comer toda hora dá. E a gente tem hora que dá vontade de sair, de fazer as coisas, a gente pensa, para que é isso? Gastar dinheiro para quê? Gastar o que não tem, né? É melhor ficar dentro de casa. A vida, eu acho. Pode falar, mãezinha. Fala, mãezinha. Eu acho o seguinte, às vezes a gente não tem consciência do que é felicidade. Eu acho que ser feliz é estar bem consigo mesmo, sabe? Ter uma vida simples, apesar de ter dinheiro, ter uma vida simples, saber amar o outro. Então a gente tem, muitas vezes, tenho certeza, da esperança de uma felicidade lá na frente, e ela está aqui do nosso lado, e a gente não vê, sabe? Só quando acontece uma coisa assim, desastrosa, uma coisa difícil, aí nós pensamos, eu era feliz e não sabia. Eu fico tão feliz quando meus meninos, parece que eu tenho muitos filhos, né? E o Daniel, o Samuel está aqui em casa, Maio, o Cristiano, né? Os dois lá, a Carol e o Dudu. Mas é uma bagunça que eles aprontam nessa varanda, é uma bagunça que eles aprontam dentro de casa, e dando a comer. Tudo aqui em casa é pequeno, mas cabe todo mundo, né? Então tem que pôr todo mundo em volta dessa mesa. O Dudu chega aqui domingo e falou assim, vovó Cristina, eu já almocei, porque eu não posso ficar comendo coisas da minha barriga. Eu falei, mas eu fiz tanta coisa gostosa para você. Acabou o menino comendo uma batata frita até, né? E não sentiu nada. Saiu daqui bom que nem pouco. Como dizem, é casa de vó mesmo, né? Tem de tudo. Comer
sobremesa, ele falou assim, vovó, eu nunca comi essa sobremesa, que era pêssego, né? Aí ele falou assim, tem morango? Eu falei assim, procurei morango, não achei. A Mari falou, sou dele. Eu fui lá, lavou o morango, fui comprar ele virou e falou assim, é a melhor sobremesa que eu estou comendo. E repetiu o comunhão, falei, meu Deus, quero ver logo mais. Amém. Então estão nas coisas simples essa felicidade. Lina? Feliz é bem feliz, né? Amém. Ficou uma felicidade tão grande de estar agarrando com esse netinho dele, que eu nunca vi igual. Amém. Glória a Deus. Então, são pequenas coisas, mas que fazem a gente ser feliz, né, Carminha? Exatamente. Eu ia falar justamente isso, né? Que a felicidade mesmo, ela tá em coisas que não se pode comprar com dinheiro, se compra com dinheiro. E é o que todo mundo quer ser feliz. Mas todo mundo pensa em coisas para comprar para ser feliz, né? Sim. E como a gente sabe que a gente tem um espaço na gente que é só de Deus, só para Deus, então enquanto ele não estiver ali, você não vai ser feliz mesmo. E a coisa está nas coisas simples, por exemplo, a mãezinha aqui comigo hoje é uma felicidade. Verdade. Amém. É uma felicidade, as coisas. Luziana não está feliz, não, ela está lá, que agora ela veio para cá, a Luzia está triste. Aí eu estou feliz que a Luzia está triste. Brincadeira. Mas assim, isso que eu queria dizer. A gente vive tantos momentos bons, tantas coisas boas, né? Ou comer uma coisa que gosta. Outro dia eu falei, não vou lembrar aqui agora o que é não, mas era sobre essa situação, que às vezes a gente tem a felicidade com a gente, como a mãezinha falou, e a gente não vê, não dá valor. Aí quando perde aquilo, ou quando não tem, é que você vai ver, nossa, como aquilo me fazia feliz, como aquilo era bom para mim, né? E às vezes a gente está assim mesmo, olhando para uma outra coisa que a gente ainda não tem, enquanto a gente tem tudo aqui, não dá valor. A nossa felicidade é isso. Sim. A nossa vida, eu vejo assim, que é como fosse fazer comida, né? A gente está falando de comer, igual a Cristina falou, a Lina. Eu acho que a nossa vida, ela é temperada, né? A gente tempera com momentos de alegria, momentos de tristeza e dificuldade. No final, a gente acaba rindo de tudo, né? Essa questão que a Lina está falando agora, a Luzia está triste, mas a Lina agora está feliz. A gente vai temperando, né? E a mãezinha agradando os dois lados. Às vezes chora com uma, né? Porque largou uma, mas chora com a outra. E a vida vai sendo temperada, né? Igual anteontem eu estava falando do meu irmão que faleceu, do Romero. A gente estava rindo bastante dele, do jeito dele, das coisas que ele aprontava. Então, assim, acho que a vida nossa, a alegria, a felicidade, é tempero da vida, né? E as dificuldades também, eu acho que Jesus, o próprio Deus, nos deu essas dádivas de passar nesse mundo por aflição para que a gente pudesse temperar a vida. Sim. A gente tem que aprender a viver com tudo isso, faz parte da vida e é o tempero da vida. E nem tudo é alegria, né? E nem tudo é paz. É porque eu queria voltar na vaidade, né? A Carminha está aí toda vaidosa. Verdade. Aí, toda vaidosa. E dentro do que nós estamos falando... Fica comida, fica assim. Amém, glória a Deus. E dentro do que nós estamos aqui conversando, lá no capítulo 3, o pregador irá falar sobre o tempo. Nós vamos chegar lá depois, vamos ter essa devocional também, mas um texto clássico, um versículo que diz: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. É claro que na vida, como o pastor Reginaldo usou essa imagem do tempero, não é possível simplesmente nos sentirmos felizes em todo o tempo. E está tudo bem. Tem momentos que passamos por aflições, dificuldades, situações difíceis, como uma perda, o luto mesmo. Essa pandemia, um dos agravantes que tivemos foi a depressão, a ansiedade no coração de muitas pessoas. E nesse momento em que até mesmo nos sentimos
cansados, como aqui o pregador também fala que tudo é cansaço, enfado. Nesses momentos, seja de tristeza, de angústia, de aflições, precisamos nos lembrar que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Mas até a tristeza também, ela tem uma data de validade, graças a Deus. Ela tem um final. Nós só vamos passar. Nós não iremos viver nesta aflição, nessa dor, nesta dificuldade. Nós vamos passar. Como aprendemos no último domingo, no texto de Apocalipse 21. Chegará o dia que já não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza, nem angústia, porque estaremos com o nosso Deus. Mas enquanto estamos aqui vivendo, precisamos reconhecer e valorizar esta simplicidade. Foram coisas simples que foram faladas sobre este ser feliz. Se nós ligarmos, talvez, numa propaganda, o que estará sendo vendido para nós muitas vezes é um padrão de felicidade que muitas vezes é só aparência. Até nos status, se nós olharmos na mídia, nas redes sociais, ali a pessoa tem uma vida, tem um jeito de ser, tem uma aparência, tem uma roupa, tem um estilo. Quando sai da mídia, sai daquele lugar e está ali na sua casa, sozinha, na família, é nesse momento que importa. Não é muito a propaganda, a aparência, aquilo que aparentamos ser, mas é sobre o nosso viver, o nosso caráter, o nosso interior, essa simplicidade da família, do ter amigos, do andar juntos, de pertencer a uma igreja, como temos a nossa igreja em Cachoeirinha, irmãos e irmãs que oram uns pelos outros, é valorizar as coisas simples da vida. Por que isso é importante? A partir aqui do verso 12 ao verso 18, nós vamos aprender mais uma expressão que surge no texto de Eclesiastes, que o pregador nos apresenta, que é sobre correr atrás do vento. E este correr atrás do vento não aparece apenas uma vez. Também tem outras ocorrências no texto. Correr atrás do vento é como se perdêssemos tempo com aquilo que no final não foi muito importante ou não tinha muita razão de fazermos, realizarmos, não tinha muito propósito ou sentido. E Salomão, não podemos nos esquecer também, foi considerado o homem mais sábio do mundo, aquele que recebeu sabedoria, mas até mesmo Salomão, em toda a sua sabedoria, teve momentos em sua vida que correu atrás do vento. Olha só como a palavra diz, o verso 12 em diante do capítulo 1 de Eclesiastes. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Pastor, está falhando. Voltei? Estão me ouvindo? Não sei se é só para mim. A voz do Senhor está falhando aqui para nós. Não sei se é só para mim. Para mim também tá. Eu vou fazer a leitura. Voltou? Sim? Eu estava lendo o verso 12. Diz assim a palavra: Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E olha o que ele diz: e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Até mesmo Salomão, como eu estava falando antes de dar o corte na fala, em toda a sua sabedoria, sendo considerado o homem mais sábio do mundo, que recebeu sabedoria de Deus, ele analisando os trabalhos debaixo do sol, analisando o período do seu reinado, porque ele diz no verso 12, estou sendo, ou venho sendo, rei de Israel em Jerusalém. Ele diz que muitas coisas é vaidade e correr atrás do vento. Como podemos definir esta expressão, correr atrás do vento? O que seria isto? É possível correr atrás do vento? Ou é uma perda de tempo? Perda de tempo e impossibilidade de atingir o que a pessoa quer. Porque o vento não espera, né? Exatamente. E nem tem direção. Exatamente.
não tem como controlar o vento, não tem como correr atrás e alcançá-lo. Então, é uma perda de tempo, de fato, como a mãezinha nos ensinou. O que mais? De forma prática, qual exemplo podemos dar sobre correr atrás do vento? Cansar, né? Quer cansar. Vai cansar mesmo. Vai ficar cansado, de fato. É correr atrás de algo que não se vê, que não tem como pegar, né? É falso. Você sente o vento, mas você não vê o vento. Exatamente. Essa questão da gente também, esse trabalho sem cessar, correr atrás do vento, no final a gente não alcança nada, né? Sim. A questão da vida, a vida vai embora, né? Como se fosse o vento, correr atrás do vento. Isso que eu ia falar, minha mãe fazia um pastelzinho sem nada dentro pro meu pai brincar com os amigos. E falar que é um pastel de vento. Sim. Porque não tem nada dentro. Correr atrás de nada, não tem nada. Já minha avó, quando fazia o pastelzinho sem nada dentro, falava que era mentira. A gente falava, vamos comer mentira. A gente falava que era mentira. Que aí comia, era só a massa, não tinha recheio dentro. Eu falava, vamos fazer mentira hoje. Eu já vi isso também, comer, vamos fazer mentira, vamos comer. Fazia aquela massinha e fritava, ficava uma delícia. Isso, com café é bom demais. Cara, mentira, hein? Tá vendo? Tem que ter cuidado. Mas este correr atrás do vento, como vocês já bem explicaram, é investir o tempo, é gastar a vida naquilo que não terá um resultado, não será possível alcançar. Talvez é ter uma vida na qual poderíamos viver felizes, contentes, como a mãezinha também falou na fala dela. Já poderíamos perceber ali que estamos alegres, mas porque estamos olhando algo maior, algo que aos nossos olhos é muito melhor, investimos tempo, recurso, trabalho, esforço e não conseguimos, não alcançamos aquele objetivo e simplesmente a vida passou, o tempo passou e ao invés de desfrutarmos nesse processo, na felicidade, com a família, com aqueles que estão à nossa volta, desejamos algo que não era possível ser alcançado. E isto se torna correr atrás do vento. É como viver uma vida sem o temor do Senhor, sem a presença de Deus. No final, o mais importante não é a casa que temos, o tanto de bens que possuímos, o status que alcançamos nesta sociedade que estabelece muitas vezes lugares e posições para as pessoas. No final, o principal é se estamos no Senhor, é se vivemos para Ele, se a nossa vida é de Deus, se guardamos a palavra, se buscamos servir ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, aproveitando cada tempo, cada oportunidade para manifestar a glória de Deus. Correr atrás do vento é tentar viver sozinhos, numa vida sem a presença do nosso Senhor.